Sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal. Imagina que um grupo vai atrás de dinheiro fácil, mas cai uma armadilha, e agora o preço será muito caro. Pois hoje vamos recapitular o filme O Ourives de 2022. E eu sou F, o encurralado facinho. Então vamos pra história. Alguns jovens estão correndo de um idoso no meio de algumas construções abandonadas, e na mão eles carregam algumas peças de ouro, mas uma das jovens deixa cair no chão e para ela não ser pega, os amigos voltam para ajudar. E a jovem dá 37 facadas de leve no velho, que cai no chão, e eles levam aquelas peças de ouro. E agora vemos alguns idosos em casa conversando sobre como é bom estar aposentado e poder curtir a vida. E eles moravam em uma casa muito bonita no meio do nada. O problema é que do lado de fora eles estão sendo observados por um casal que está esperando eles dormirem. E já que estava demorando muito, eles começam a se pegar no carro para passar o tempo. E um terceiro cara estava do lado de fora conversando com seus companheiros, porque depois desse serviço eles vão ganhar muito dinheiro com o que conseguiram. Eles estão fazendo esse trabalho porque Roberto organizou e seria fácil, pois naquela residência havia um laboratório de ouro e conseguiriam muito dinheiro. Mas a Ariana e Stefano não confiam muito, pois ele costuma fazer coisas idiotas e pode ter sido enganado. Mas segundo ele, as informações são quentes e seria um trabalho fácil. Os idosos fecharam as janelas e eles se preparam para entrar com uma máscara bizarra, mas Stefano não quer entregar uma arma para Roberto porque ele já havia jogado muito talco no pulmão e poderia surtar. E a Ariana é especializada em abrir fechadura e consegue entrar e desarmar o alarme, e todos começam a investigar a casa sem acordar os idosos, porque precisa ser um trabalho limpo e fácil. O problema é que eles olham todos os quartos e não encontram nada, pois ali parecia apenas uma casa antiga, e eles começam a ficar com raiva do Roberto porque eles precisavam de dinheiro e estavam perdendo tempo. E Roberto estava muito cheirado e decide entrar no quarto dos velhos e vai tirar a limpa. E começa a perguntar onde estava o ouro, mas eles não sabiam de nada. Roberto está nervoso e ameaça falecer a velha, então o marido diz que mostraria onde ficava, mas não precisava fazer nada com eles. E eles descem para a sala e atrás de alguns itens do armário havia um controle de acesso por senha. E ele libera a passagem e o local estava cheio de ouro, então eles prendem os velhos na cadeira enquanto que começa a catar tudo que era feito de ouro. O problema é que na burrice eles tiram as máscaras para comemorar, e se eles tinham esse quarto secreto, com certeza teriam câmeras pela casa. Esse foi o trabalho mais fácil da vida deles, e dali poderiam descansar por muito tempo, pois tinha mais de 300 mil dólares em ouro. Mas o que eles não perceberam que a porta do cofre estava se fechando porque havia um contador, e eles ficam desesperados porque caíram na própria armadilha. A senhora estava usando um anel com uma pedra preciosa e usa para cortar as cordas e se solta, e em todo esse tempo eles sempre estiveram tranquilos, mostrando que estavam no controle. Só os três que não perceberam. E ao lado de fora, um carro de polícia estava passando nas redondezas e percebe uma van parada perto da residência e bate na porta para saber se eles estavam bem. O velho diz que estava tudo bem, mas o policial vê uma máscara no chão e a velha diz que era de um dos seus netos que ficavam brincando e largando tudo por aí. E é nesse momento que percebemos que quem realmente estava ferrado eram os três dentro do cofre, porque eles não iriam para lugar nenhum, e na sala havia um quadro de uma mulher e atrás tinha um monitor para ver dentro do cofre. E o velho diz que se eles quebrarem algo, teriam que pagar, e eles não possuem muito além da própria vida. A Ariana tenta dizer que devolveriam tudo e não falariam nada do que viram, porque estão arrependidos, mas ninguém acredita. E Roberto começa a surtar e diz que iria atirar, mas como tudo era blindado, a bala poderia ricochetear e acertar algum deles. O velho começa a falar o nome deles e sabia onde Stefano morava, e eles se assustam e revela que Roberto pagava o bem bolado para conseguir comprar seus tóxicos, e se ele sabia daquilo, poderia saber de muitas outras coisas. E para criar discórdia, ele diz que contaria mais alguns segredos para saber se eles eram amigos de verdade, e diz que há alguns meses Stefano roubou um boliche e foi sozinho para não dividir o dinheiro com eles, mas falou para eles que seria melhor em outro
outro lugar porque era muito protegido, e eles começam a confrontar porque ele fez isso, e ele falou que estava sem dinheiro nesse tempo. Stefano começa a falar que foi para vigiar o local, mas haviam contratado os seguranças na porta, e ele percebeu que não valeria a pena porque eles poderiam ser pegos. Então ele ficou um tempo lá e foi embora, mas na vida real ele entrou de máscara e fez a limpa em tudo, e os dois ficam desconfiados porque o velho sabia muito, e no fundo um ladrão não confia em outro ladrão. Eles começam a conversar sobre o que estava acontecendo e desconfiam que Roberto estava por trás disso, mas ele diz que só recebeu a dica de onde tinha ouro e não sabia nada disso. E o velho liga o microfone e diz que tinha outra revelação, já que eles são amigos e perdoaram o erro do Stefano, e diz que há alguns meses Ariana saiu da cidade falando que visitaria os parentes, mas na verdade ela estava grávida do Roberto e foi tirar o boneco para Stefano não saber, porque esse nível de amizade já estava ficando muito estranho. E a Ariana começa a dizer que não foi daquela forma, porque eles estavam comemorando uma festa quando ela ficou muito doida de talco e não conseguiu se controlar, sendo que na vida real ela que chamou Roberto porque Stefano estava agindo de forma estranha. Depois de algumas semanas ela descobriu que estava grávida e Roberto ficou feliz por ter um filho e querer a criança, mas ela surtou e saiu da cidade para resolver o problema. Mas ela diz para o Stefano que Roberto que não queria e mandou ela tirar. E aqui vemos como as pessoas têm a capacidade de mentir. E na raiva, Stefano vai para cima do Roberto e os dois começam a lutar. Mas Roberto aponta uma arma para Stefano e, como ele estava muito louco, poderia fazer uma besteira. Stefano se prepara para pegar sua arma, porque alguém ali sairia morto. E ele consegue, mas sua arma estava sem munição e Roberto o acerta. E ele dá uma falecida de leve e o velho que estava vendo tudo baixa o som da sala, mas esquece de desativar seu microfone. E eles começam a escutar os dois conversando, falando que eles foram escolhidos porque tinham um potencial. E os dois não eram muito saudáveis, mostrando que eles foram escolhidos para algo. E aquilo estava ficando cada vez mais sinistro. A campainha toca e mais uma vez era o policial, porque ele deu a volta pela redondeza e não encontrou o dono dos carros, e pede para ver aquela máscara que estava no chão, porque um tempo atrás um grupo de assaltantes usou uma parecida para roubar algumas lojas na cidade, e como o microfone estava aberto, eles começam a gritar pedindo ajuda, mas não dava para escutar. Os velhos convidam o policial para entrar e tomar um chá com eles, e o policial sabe que tem algo de errado, mas não tem como provar. E na sala, Roberto derruba uma estante de ferro e ele escuta algo na parede, e descobre o monitor atrás do quadro, e o velho tenta dizer que eles são criminosos e invadiram o lugar, então aprenderiam uma lição, mas o policial precisa reportar o que estava acontecendo, então a velha parece toda simpática e dá uma facada nele como se nada tivesse acontecido. Os dois precisam sair dali e você precisa deixar curtido no vídeo e comentar algo para engajar. E enquanto vocês fazem isso, Roberto percebe uma parede falsa no lugar e abrindo havia uma escada descendo para um porão, e na vida nunca que a saída vai estar para baixo, mas eles decidem ir porque não tem para onde ir, e encontram uma sala de cirurgia com uma pessoa deitada, e quando vão olhar quem era, um gás começa a ser liberado na sala e eles desmaiam. No outro lado da cidade, os dois capangas estão esperando o comando para entregar o dinheiro, mas um deles dorme e o outro dá uma falecida nele e pega o dinheiro. A trairagem! E Roberto e Ariana acordam e os dois estão presos em uma maca, e a velha aparece com suco e bolo falando que eles precisavam se alimentar para ficarem fortes ou não suportariam os procedimentos, e os dois acham que estava envenenado e não comem nada, e eles revelam que quem estava deitado na maca ao lado era uma mulher com o olho arregalado, e infelizmente ela não sobreviveu ao procedimento especial. A Ariana pergunta por que eles estavam fazendo aquilo, e aqui vem a revelação, porque quando eles eram jovens, há 20 anos, eles faleceram um senhor que trabalhava com ouro, e por acaso esse senhor era o pai desse velho, e agora ele quer continuar o trabalho da família e escolheu eles para que eles paguem pelo que foi pego, e eles só fazem isso com pessoas ruins para que eles tenham a redenção. E aqui vemos que é um jogo entre pessoas ruins e pessoas malucas, então não podemos esperar nada. Roberto é o primeiro, e a primeira parte do procedimento é tirar
as pálpebras e depois os globos oculares. E ao mesmo tempo, aquele capanga chega na casa e percebe que a porta estava aberta e encontra o policial no chão. Então ele entra no porão e aqui entendemos o que estava acontecendo. Porque ele é filho dos velhos e ele que deu a dica para o Roberto do lugar, porque eles estavam sendo observados esse tempo todo e foi muito fácil atrair eles até ali, porque pessoas gananciosas colocam a corda no próprio pescoço. O velho começa o procedimento final e ele colocaria uma joia feita de ouro no lugar dos olhos. Isso seria uma obra-prima e tudo dá certo, e só precisavam ver se ele vai sobreviver. A Ariana não quer passar por aquilo e consegue pegar uma ferramenta e solta suas correntes e se prepara para sair. E o velho chega perto, mas ela enfia o grampo no olho dele. E o filho vai para cima dela, mas ela dá várias marteladas nele e sai correndo. E agora ela só precisava sair pela porta, mas a velha aparece com uma seringa e ela é pega. Então agora só sobrou o filho e a mãe. E ele continuaria o serviço para continuar o trabalho da família. E galera, está cada vez mais difícil conhecer alguém, porque a chance de você entrar em uma família de malucos é muito grande. Então para de marcar esses dates estranhos, porque o golpe está aí e cai quem quer. Agora deixa o like e se inscreve se for novo, porque logo teremos mais filmes de qualidade. Agora vou nessa, porque os boletos estão chegando. Então, fui!